Desejo que o Shalom de Elohim esteja na vida de cada um aqui presente. Vamos estar aqui meditando sobre um texto da Escritura, dentro deste mesmo assunto que já tem sido colocado aqui nesta hora, sobre a importância, o valor da presença de Yahová acima de qualquer outra bênção que possamos buscar ou receber da parte dele. Também daquilo que o pastor Mário tem trazido pela manhã, e eu vou utilizar aqui para o nosso início e para a base da nossa meditação um texto que ele mencionou pela manhã, que se encontra no livro de Vaikra, conhecido como Levítico, no capítulo 26, e vamos ler do 3 ao 12. Vaikra, parece nas Bíblias em português, Levítico, capítulo 26, versículos 3 ao 12. Eu estarei lendo para que todos possam acompanhar juntos e ouvir com atenção e já refletir e guardar as palavras de Yahová no coração, porque as palavras dele são vida para nós, sabedoria, inteligência, e fazemos bem em acatarmos os seus conselhos, suas instruções. Leiamos. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a Eretz dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à semeadura. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa Eretz. Também darei shalom na Eretz, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os viventes nocivos da Eretz, e pela vossa Eretz não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. Porei a minha morada no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Elohim, e vós sereis por povo. E para concluir esse trecho aí, vamos ler o 13 também. Que é importante aqui que quem está falando se identifica. Eu sou Yahová, vosso Elohim, que vos tirei da Eretz Mitzrayim, para que não fosseis seus escravos, seus servos, e quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar direitos, ou andar de pé e não curvados. Louvado seja o nome de Yahová. Então, esse é o texto. Essa sequência aqui é uma sequência de bênçãos resultantes da ação, conforme está descrito no versículo 3. Bênçãos resultantes da ação, conforme está no versículo 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes. Praticar os estatutos e mandamentos de Yahová. Então, virão todas essas bênçãos. E já quero chamar a atenção que Yahová começa falando de coisas relacionadas à agricultura, depois vai falar de segurança, vai falar de saúde e, finalmente, vai falar da sua presença. E essa sequência
ela não é aleatória. É sobre isso que nós vamos falar nesta hora. E eu quero percorrer alguns versículos aqui, destacando essas lições que nós aprendemos com o ensinamento de Yahuvá, porque é ele que está falando aqui nesse texto. No versículo 4, a primeira bênção que é colocada aí: então vos darei as vossas chuvas a seu tempo. E eu escrevi aqui, meditando sobre essa bênção, a chuva a seu tempo. É a chuva que é apropriada, adequada, não somente no período necessário, como também a quantidade necessária para que abasteça o solo que irá produzir o alimento que sustentará todos os viventes. Então, quando Yahuvá dá a chuva a seu tempo e na medida certa, ele está favorecendo, abençoando a todos os viventes, que desfrutarão, ou não, dependendo da benção de Yahuvá, daquela produção. E eu escrevi assim: ao ouvirmos a expressão no jornal, no noticiário, choveu o que deveria ter chovido o ano todo. Já ouviram essa expressão? Choveu tanto que deveria ter chovido em 3 meses, 4 meses, no ano todo. Para um ignorante, ele chama isso de ciência. Olha, a meteorologia está monitorando, tem o registro dos dados, o histórico. Mas para o temente, para a pessoa que está atenta, por quê? Ela vai se questionar, por quê? E eu escrevi: ao ouvirmos essa expressão, ou expressão parecida com essa, choveu mais do que... Normalmente eles usam essa expressão com o intuito de acobertar a incompetência da administração pública. Ah, não tinha o que ser feito, porque choveu mais do que estava previsto. Nós fizemos as obras, o saneamento e tudo mais, com uma previsão, mas aí não ocorreu conforme nós previmos. Mas não existe justificativa. Por que você não conseguiu prever? Você não prometeu que ia proteger? Que ia guardar? Que ia resolver? Então, com a tua palavra, você se comprometeu. Não venha agora dizer que não sabia, que não podia, está além da minha alçada. Mas também fazer essa cobrança ao ser humano é apenas para expor a nudez dele. Não há também sabedoria em fazer essa cobrança esperando que ele possa fazer alguma coisa para mudar o quadro. Porque ele não consegue e nem pode resolver. Porque quem tem controle da chuva é Yahuvá. Só que eles nunca vão admitir isto, os dominadores das trevas. Eles vão sempre querer fazer o povo pensar que eles têm a solução. Que não precisamos depender do Criador. Sacudamos de nós as suas cordas. Tehilá 2, ou Salmo 2. Então, ao ouvirmos essa expressão, ou expressão parecida como essa, devemos lembrar que a seca pela falta de chuva, ou a chuva excessiva que destrói, também são enviadas por Yahuvá. Mas aí já não é bênção, né? Aí pode ser até uma provação de Yahuvá para o seu povo. Eu vou deixar aqui um período de dificuldade para o povo, para ele se lembrar de agradecer, né? Para testar, para ver se eles vão murmurar, para ver se vão continuar guardando os meus mandamentos ou se vão procurar tecnologias. Porque no mundo é assim. Quando está tendo muita chuva e está alagando tudo, eles vão clamar a Yahuvá? Não.
Precisamos de tecnologias, vamos arrecadar fundos para fazer estudos, vamos investir nas universidades e tal. É toda uma manipulação para arrecadar, para encher os cofres. Mas não vão resolver. Porque ainda que quisessem, com tecnologias e ciência natural, não conseguiriam. Tanto a questão da falta de chuva, quanto a chuva em excesso. Ou faltou chuva, então nós vamos fazer aqui montar um sistema que faça as nuvens se juntarem, aumentar a umidade do ar, e vão pesquisando. Mas isso tudo é feito por quê? Porque eles não querem depender do Criador. Desprezam a sua companhia, a sua presença. Eles querem só aquela bênção, mas não querem aquele que fornece, aquele que dá. Não é a ciência dos filhos de Adão que fazem o solo ou a árvore produzir. Aqui na continuidade do versículo 4 ele diz: e a Eretz, ou a terra, dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. A chuva é uma bênção. Vindo no tempo certo, na quantidade certa, para regar o solo, é uma bênção. Mas o solo pode ser regado, mas pode estar sem força. Porque Yahová amaldiçoou. Aí a pessoa tem a chuva, ok. Tem até a semente na mão, mas o solo não produz. O que está acontecendo? O que vamos fazer? Vamos fazer comida artificial agora. Vamos todo mundo comer barata. Por quê? Não querem Yahová. Eles querem a comida. Eles sabem que precisam da comida. Porque sem comida vai cair todo mundo morto. Você chama as pessoas para prestarem um culto a Elohim, um culto de fato, e não um show de música, um show de malabarismo? Quantas pessoas vão comparecer? Mas vai gritando pela rua aí: sopão de graça, sandubão, comida, almoço sem balança. Você vai ver quanta gente vai aparecer. Porque a pessoa sabe que sem isso não pode viver. E também tem o apelo do de graça, né? Então, a fome move o homem para o trabalho, seja ele um trabalho honesto ou desonesto, mas ele sabe que precisa do alimento. Então, a chuva pode vir no tempo certo, tudo certo, meteorologia, ok, não tem nenhuma previsão de calamidade nem nada. Tenho a semente aqui, lanço, estou usando todas as técnicas do agronegócio, mas Yahová não abençoou o solo para produzir. Nós vemos um caso de maldição, que foi o caso de Caim. Os irmãos podem anotar aí. Bereshit 4:12. Bereshit também aparece nas Bíblias aí. Gênesis 4:12. No versículo 11 ele diz assim: Yahová amaldiçoou Caim por causa do que ele fez contra o justo, seu irmão que era justo, Ével. Agora maldito tu és desde o solo que abriu a boca para tomar o sangue de teu irmão da tua mão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na Eretz. Isso aqui é uma maldição. Ele ia se esforçar, ele ia trabalhar, ele ia lançar semente, e por mais que houvesse chuva, aquele clima perfeito para sair aquela fruta docinha que vai vender no hortifruti, mas não ia produzir nada. E aí, o homem, na sua rebelião, vai buscar técnicas para tentar superar a maldição de Elohim. Isso tudo por quê? Porque ele não quer andar com Elohim, obedecer a Elohim. Ele quer o que Elohim dá, as bênçãos dele.
Voltando lá para o nosso texto. Então, a chuva é a bênção completa que Yahová dá. É a chuva, mas é também a bênção para a força do solo, para que produza a sua novidade e a árvore produza o seu fruto. Não é a ciência dos homens, não é o agronegócio. O agronegócio, né, pode ter as técnicas, os conhecimentos, saber o tempo certo para plantar, o tempo certo para colher, né, o espaço correto, mas se não tiver a bênção de Yahová, não adianta. Né? E uma das coisas que é feita nessa industrialização da agricultura é o abuso para com o solo. Quando Yahová dá mandamento a respeito de deixar o solo descansar. Mas a ganância fala mais alto. E mais uma vez, a presença de Yahová não é lembrada. O clamor a Yahová não é lembrado. Versículo 5. E continua a bênção aí, né, a respeito da agricultura. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à semeadura. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa Eretz. Então, o que representa esse aí, a debulha vai chegar à vindima? Significa que eles vão colher o ano todo. Quando chegar o período do trigo, eles vão colher trigo, vão debulhar o trigo, vão ter trigo para comer, e quando acabar o período da colheita do trigo, né, chegou o período agora da uva, então vai ter colheita de uva, vão colher, e quando terminar a colheita da uva, vai ter novamente o ciclo. Então, vai ter colheita o ano todo. Fartura, não vai faltar alimento. Isso com a bênção de Yahová. A bênção de Yahová. E eu escrevi aqui, colheita o ano todo. Note-se que há o período de cada cultivo. É um detalhe que está aí no texto, mas que muitos esquecem. Yahová fala que não vai deixar de haver colheita, mas vai ter o período da colheita de um tipo de alimento. Vai acabar o período desse, vai começar o outro e você vai colher esse outro alimento. Então até a dieta é determinada aí, naturalmente, claro, né, pelo Senhor. Porque depois tem a bênção também de que o Senhor vai dar durabilidade ao alimento. Mesmo o alimento velho você vai conseguir desfrutar ainda e vai chegar o novo e você vai trocar o velho pelo novo. Mas o velho não vai se perder. O antigo, né? Então é a bênção de Yahová. Mas é uma coisa a se perceber. Yahová lhe determinou as estações para cada fruto. A gente sabe, a gente já ouviu falar disso, né? Quando você tenta trabalhar o solo para produzir uma determinada fruta fora da sua época, o gosto, o sabor não é a mesma coisa. E aí, mas o mundo, na sua revolta contra Elohim, os homens maus, eles querem forçar. E aí o que vai fazer? Adulterar a semente, castigar o solo. Tudo isso porque eles dão mais valor ao vil metal do que ao Criador, a Elohim, que sua vontade se faça. Então tem mais uma bênção aqui, que é a colheita o ano todo. Vai determinar também, naturalmente, o alimento de cada um. Eu escrevi assim, o mundo quer tudo ao mesmo tempo e o tempo todo, mas não se sacia nunca. O solo não descansa e a semente precisa ser adulterada para tentar superar a vontade de Elohim. Outra bênção que está descrita aqui nesse versículo, comereis o pão a fartar. Então vai haver fartura de alimento. Não vai faltar. E aí os governantes estão aí dizendo que vão levar todo mundo para cima da linha da miséria, né? Aí tem a outra lá dizendo, o pobre gosta de picanha. E aí quando chega a hora de comer a picanha, o que vem? Né? Vem só o osso. Quando vem. Né? Mas Yahová, a bênção de Yahová não é assim. Eu vou dar pão a fartar e aí quando chega a hora, não tem nada. E o último aí desse versículo é habitareis seguros na vossa Eretz. Olha a outra promessa aí que os dominadores perversos fazem. Segurança. Mas aqui ele está falando de segurança nacional. Quem vai defender a nação? Quem é o braço forte e a mão amiga?
que vai defender os interesses do justo. Habitareis seguros. Mas não se esqueçam, amados, que nós estamos percorrendo aqui a bênção. E lá no final, o Senhor vai dizer o que vai garantir tudo isso. Versículo 6. Também darei shalom na Eretz. Segurança, paz, plenitude. E dormireis seguros. Olha aí, agora ele começa a falar de saúde. Se você dorme mal, você acorda mal. E aí vai trabalhar caindo aos pedaços. Não vai se concentrar, não vai conseguir dispor aquela energia necessária para ter a produtividade, porque dormiu mal. Agora, o que faz a pessoa dormir mal? O pastor Mário tem apontado algumas coisas que fazem as pessoas dormirem mal. Ansiedade, inquietação, medo. A pessoa perde o sono, não consegue. Fica com medo do que pode acontecer. E aí não dorme bem. Mas Yehová está dizendo aqui que se nós fizermos o que Ele quer, se nós dermos valor à presença dEle na nossa vida, nós vamos conseguir dormir. É até engraçado que a Raquel, minha esposa, ela comentou que eu estava acordado estudando algo. E ela falou assim, você não sente sono, não? Eu falei, por enquanto não, mas se eu deitar eu vou dormir. E aí pouco depois ali eu estava terminando já, né, aquele ciclo de estudo. E aí pouco depois a gente foi deitar. Eu deitei e dormi. Isso é bênção de Yehová. Até aquele testemunho que foi colocado aqui pelo pastor Mário, né, daquele médico, falando sobre o aprendizado dele, aprendeu a agradecer, né, sobre conseguir passar uma noite de sono completa. E a bênção de Yehová. Dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. Vai ouvir um barulho, que não quer dizer que você vai ignorar, né? Ouvir um barulho, pode invadir aí, pode quebrar, pode roubar. Não é assim, né? Mas não vai entrar em desespero. Eu vi um bicho. Né? Não vai ficar perdido, desequilibrado, porque confia em Yehová. E sobre isso até separei um texto aqui, essa questão do espanto, né? É um texto de Tehilá 91. Tá aqui no versículo 6, né, que nós estamos, e aqui no versículo 6 eu separei esse texto, Tehilá 91, que nós conhecemos bastante, recitamos bastante, salmo muito precioso para nós. E diz assim, vou ler do versículo 1 ao 9. Aquele que habita no esconderijo do Supremo, à sombra do Shaddai, ou do que é suficiente, descansará. Direi de Yehová, ele é meu Elohim. É aí que começa a mudança, a diferença. Ele é o meu Elohim, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E aí todo o resto é consequência. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Vai dormir tranquilo, seguro. Se Yehová estiver presente, se a sua mente estiver nele, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Por quê? Confia em ti. Em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Yehová, me fazes habitar em segurança. A presença de Yehová, amados. As pessoas pedem a bênção. O Senhor me faz dormir tranquilo. E aí o Senhor vem, chega perto, e a pessoa clama a Ele? Busca a face dele? Não.
Só pede. Não, me dá paz de dormir tranquilo. E aí o Senhor, tudo que Ele faz é para fazer o ser humano perceber qual é a sua real necessidade. Ele quer suprir, mas Ele não quer suprir por medida. Ele quer suprir completamente. E a única maneira de acontecer isso é estando Yahová presente, habitando. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, bicho, fera, barulhos, nem mortandade que assole ao meio-dia, no meio do Yom. Olha aí vem a pandemia, olha aí vem o vírus, o mosquito. Centenas de milhares já morreram. Prepare-se. E a pessoa já vai comprando tudo, né? Vai comprar a máscara, vai comprar a armadura, vai se esconder em casa, né? Não toque em nada, não toque em ninguém, não fale comigo. O que é isso? Certamente essa pessoa não confia em Elohim. Porque se Yahová está presente, a pessoa não vai ter esse espanto, esse medo, esse pavor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos criminosos. Porque tu, ó Yahová, és o meu abrigo. O Supremo é o teu refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de quem aprendeu a valorizar a presença de Yahová. Então, dormir tranquilo, viver tranquilo, sem se espantar, sem se sobressaltar. Yahová, ele prometeu aqui, dar shalom na Eretz. E nós lembramos que na época de Shlomo, filho de Davi, o Senhor deu repouso em redor. Não havia nação que ousasse se levantar contra Israel, contra o rei Shlomo, porque o Senhor abençoou. Mas nós também vemos no livro de Kohelet, ou Eclesiastes, nas Bíblias em português, que Shlomo ele declara: eu comia de tudo, eu ouvi todo tipo de música, tinha todo tipo de prazer, mas tudo isso era vaidade. Por quê? Ele tinha chuva, ele tinha produção, tinha ouro de tal maneira abundante que a prata era nada. Né? Ninguém queria trocar ouro por ou prata. Não, aqui eu estou com 10.000 talentos de prata. Não quer comprar, não? Assim, para quê? Porque eu estou cheio de ouro aqui. Não cabe nem na minha casa ouro. Tal era a situação da riqueza durante o período de Shlomo. Só que o Senhor Yeshua vai declarar a respeito de Shlomo que nem mesmo ele se vestiu como os lírios do campo. Porque ele deixou de valorizar a presença de Yahová para ficar com todo o resto. Esqueceu-se do seu Elohim. Vamos aqui para o versículo 11 do nosso texto base, para a parte principal. O Senhor vai falar aqui que os inimigos vão cair, 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Vai frutificar, vai multiplicar, vai trocar o antigo pelo novo. Versículo 11. E porei a minha morada no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós e serei por Elohim, e vós sereis por povo. Essa é a bênção principal. A gente viu aqui bênçãos relacionadas à comida, saúde, segurança tanto interna quanto dos invasores externos, segurança das confusões, daqueles que querem roubar o nosso fruto do nosso trabalho. E Yahová é quem garante isso. Ele garante a produção, enviando a chuva, enviando a fertilidade, enviando a proteção contra as pestes, os viventes nocivos, concedendo durabilidade aos alimentos, de tal maneira que o novo chega e o antigo ainda serve. Abundância, pão a fartar, é ele que garante isso. Saúde contra vírus, bactérias, mosquitos e todas essas coisas que afligem a humanidade. Segurança,
natalidade, vai multiplicar o povo. Nós lemos aqui agora no versículo 9, né? Multiplicarei, frutificar e multiplicarei. E dará, aqui eu coloquei outras 3 aqui no final, porque prosseguindo lendo o texto, é como aparece lá em Devarim 28. Ele começa com as bênçãos e depois ele, se você desobedecer, não atentar para a minha voz, essas maldições virão. Então aqui nesse capítulo é a mesma coisa. Ele vai falar das bênçãos, mas se desobedecer, que no versículo 14, se não me ouvirdes e não fizerdes de todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar, ou seja, enjoei, é sempre a mesma coisa, não muda nunca. Se enfadar do Senhor, não cumprindo os seus mandamentos, então o que vai vir? E aí a gente vai vendo que dentre as maldições é a perda de liberdade, vai se tornar escravo, prisioneiro, vai perder o desfrute, você vai trabalhar, a chuva vai vir, o solo vai produzir, em abundância, você só vai olhar os outros comendo. Porque o desfrutar também é bênção de Yahová, e Shlomo fala sobre isso. Né? Bênção é para o homem desfrutar da obra de suas mãos. Porque é muito triste ver um povo trabalhando e vendo aquela abundância e não pode tocar. Porque os dominadores perversos não permitem. E, por último, a satisfação. Aqui no versículo 20, debalde se gastará a vossa força, a vossa Eretz não dará sua novidade, as árvores da Eretz não darão seu fruto. Então, satisfação é uma bênção de Yahová. Mas essa satisfação só virá com a bênção principal, que é a presença de Yahová. Muitos só querem o resto. Mas o Senhor Yeshua, ele nos ensina, buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça. E o resto, o Senhor vai conceder. Ele sabe o que nós precisamos. Eu quero ler aqui 3 textos para nós encerrarmos essa meditação. Que nós vamos ver que apesar, ali na continuidade do capítulo, o Senhor falar de várias maldições, a gente vai ver o interesse de Yahová sempre nas punições de fazer o homem retornar, para que o homem entenda que o que falta para ele, o que ele necessita de fato, é da presença de Yahová. Yahová não deixa de enviar a chuva porque é isso que ele quer. Ele não deixa o solo infértil porque ele não quer que ninguém coma. Ele faz essas coisas para que o ser humano lembre-se de que sem a presença de Yahová, de que adianta ter todo o resto? Eu escrevi assim: todas as suas punições visam promover o retorno do Adão à condição de estar com ele. Yahová pode tirar tudo para que a alma volte, e então a alma possa ter completa satisfação. Um texto que até o pastor Israel citou na oração aqui, é um texto de Lucas, os irmãos podem anotar aí, capítulo 10, versículos 38 a 42, é o texto em que o Senhor Yeshua, certa vez, estava ali na casa de Marta, Miriam, que também tinham por irmão Elazar, e Marta estava trabalhando muito para atender bem o Senhor Yeshua, enquanto Miriam estava sentada aos pés do Senhor Yeshua, ouvindo, aprendendo dele, ouvindo a sua palavra. E ela estranhou aquilo. Marta foi questionar o Senhor: Senhor, manda, né, que Miriam me ajude? Não te importas que minha irmã me deixe trabalhando sozinha? Estou aqui para providenciar a comida para o Senhor, né, um ambiente tranquilo, já providenciei ali a música, ambiente, para o Senhor ficar à vontade. Pede para ela me ajudar, ou manda ela me ajudar, né? Falou assim: diz-lhe, pois que me ajude. E o Senhor Yeshua vai responder para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. O que o Senhor Yeshua está dizendo? Uma é que você não pode ficar sem. E Miriam escolheu a boa parte e não será tirada. Que boa parte é essa? E aí vem o segundo texto,
é o texto que o pai de Shalomó escreveu. Tehilá, ou Salmo 27, versículos 4 e 5. Tehilá 27, versículos 4 e 5. Miriam escolheu a boa parte, a melhor parte. Não é que as outras coisas não tenham a sua importância, o seu valor, mas a presença de Yahová é o que nós precisamos. Conhecer Yahová e prosseguir em conhecê-lo, servi-lo e nos achegarmos a ele. Diz assim Davi no Salmo 27, versículos 4 e 5. Uma coisa pedi a Yahová, e a buscarei, que possa morar na casa de Yahová todos os yamim, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de Yahová e aprender no seu palácio. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto da sua tenda me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. E ele vai continuar a falar. Os irmãos observaram aí qual foi o conectivo utilizado? Eu uma coisa buscarei, habitar na casa de Yahová, aprender dele, porque não vou precisar me preocupar com mais nada. Yahová fará tudo por mim. Louvado seja o nome de Yahová. E ele termina esse salmo falando, espera em Yahová, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, em Yahová. E o último texto é o texto de Matitiahu, ou como aparece aí em português, Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 33. É um texto que eu já citei, mas eu quero encerrar aqui a nossa mensagem com essa leitura sobre a importância primordial, fundamental da presença de Yahová nas nossas vidas, sem a qual todas as outras bênçãos não nos levarão à felicidade. E felicidade é algo que a grande maioria não sabe o que é. Eu aproveitei um momento em que eu ouvi alguém usar a palavra alegria, estou alegre e feliz, como se fossem sinônimos. Aí eu aproveitei para meditar sobre isso. Estar alegre é diferente de ser feliz. Porque até estar feliz é algo que implica uma coisa estática, mas a felicidade é uma coisa que exige um movimento. Ser feliz. Ser feliz envolve uma ação. E a gente vai ver isso no ensinamento do Senhor Yeshua, das chamadas bem-aventuranças. A pessoa pratica uma ação e ele diz, feliz é o que pratica essa ação. Por quê? Ele vai obter um resultado bom, satisfatório. Então as bênçãos que o Senhor concede a nós não vão nos levar para o ponto que Yahová quer, se nós desprezarmos a maior de todas as bênçãos. Vamos ler aqui esse texto, para encerrar, que já estamos no nosso horário. Matitiahu 6, 25 a 33. Portanto, eis que digo para vós, não preocupeis as vossas almas com o que comereis ou bebereis, ou a cobertura que cobrirá a vossa carne. Não é a vossa alma mais preciosa do que a comida, e a carne do varão do que a sua cobertura? Olhai para as aves do Shamaim, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai que está no Shamaim as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Shalomó, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Se Elohim assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, pequenos de Emuná. Portanto, não temei, dizendo, que comeremos, que beberemos ou que vestiremos? Porque todas estas coisas as nações procuram. Porque vosso Pai que está no Shamaim bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Porém, buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça, e todos aqueles desejos serão dados para vós, dádivas serão adicionadas. Buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça. Eu encerro aqui com uma meditação que veio até aqui durante a oração. Estava pensando e eu escrevi assim: quando descobrirmos o valor da presença de Yahová, de fato entenderemos o sofrimento de Yeshua e o seu clamor: Eli, Eli, lama azabtani. Yeshua abriu mão de tudo para dar a nós o que nos faltava. A pior punição de Adão não foi ser expulso do jardim, não foi ter a morte do seu corpo, mas perder a presença de Yahová. Que Elohim abençoe a cada um dos irmãos.